Oi, seja bem-vindo ao EJA Cursos Online. Meu nome é Júlio e hoje nós vamos para a quinta aula de Física. Na aula de Física de hoje nós iremos aprender sobre mecânica. O que é mecânica, o que é o conceito de mecânica e qual que é esse tópico que será o próximo que nós iremos estudar durante um bom tempo. A mecânica é um dos maiores tópicos dentro da física e é uma parte muito importante para entender, e que é uma coisa que cai no ENSEJA. O que é a mecânica? A mecânica ela é dividida em dois, cinemática e dinâmica. Aqui, ó, o primeiro grande tópico da física a ser estudado é a mecânica. Dividimos a mecânica em cinemática e dinâmica. A parte da cinemática, que é a primeira que nós vamos estudar, ela vai se preocupar em estudar o movimento. Vai estudar e descrever o movimento. Nós estudamos movimento uniforme, movimento uniformemente variado, movimento curvilíneo uniforme. São esses. E depois nós temos a dinâmica, que ela vai se preocupar em estudar as causas da alteração da velocidade, quem é que altera a velocidade, e em diversas situações. Então, nós vamos estar preocupados em estudar só a causa, e nós não vamos pegar muita velocidade no caso da dinâmica. Então, para a gente começar, nós temos que aprender alguns conceitos básicos dentro da cinemática. E quais são eles? Os conceitos básicos que nós podemos listar são referencial, distância e deslocamento, velocidade média, velocidade instantânea e aceleração. São os conceitos básicos que nós temos e iremos aprender. Temos que aprender e iremos aprender. Então, o que nós temos? Primeiro, referencial. O referencial ele é uma parte essencial dentro da física porque é uma quebra de paradigmas. Referencial é um ponto de referência que nós tomamos para estudar qualquer grandeza, de preferência vetorial. Porque quando nós falamos de referencial, nós estamos falando mais em relação à direção e sentido do que valor. E o que isso altera? Aqui eu fiz um desenhozinho, dá para ver que eu sou quase um artista, né? Olha, fiz um desenhozinho para que nós possamos avaliar isso. Se eu tenho um carro andando, teoricamente, para a direita e um observador olhando na calçada, o que eu tenho? O observador está aqui. Eita. Aí que não está querendo rabiscar. Mas tudo bem. Tem um observador. Deixa eu ver se agora vai. Tem um observador olhando para o carro. E o carro, para o observador, está deslocando para a direita. Tá? Para o observador. Vemos para o observador um deslocamento para a direita. Como assim para o observador? Para essa pessoa que está olhando aqui o carro se movimentar, e o carro está andando para a direita. Mas se nós desenharmos uma pessoa aqui dentro do carro, e ela olha para essa pessoa, pensa toda vez que você está andando de carro. Se você olha para fora, você vê como se fosse o chão se movendo, o tudo que está fora do carro se movendo. Ou seja, se para essa pessoa aqui o carro está andando a uma velocidade de 60 km por hora, para a pessoa que está dentro do carro, a pessoa que está aqui fora na calçada está andando a menos 60 km por hora. Como assim? Enquanto o carro está andando para cá, para a pessoa aqui, para a pessoa no carro, a pessoa que estava, entre aspas, parada está andando para trás. Então, observe que dependendo de quem olha, dependendo do referencial tomado, um corpo que está em repouso passa a estar em movimento e um corpo que está em movimento passa a estar em repouso. Só que comumente nós associamos as pessoas na rua como paradas e os carros em movimento. É isso que nós enxergamos, o que na física depende. Sempre vai depender do referencial que nós adotamos, tá bom? Então, depois de pegarmos o referencial, nós vamos para isso daqui, ó, distância e deslocamento. Distância e deslocamento é outra parte importantíssima dentro da física. O que ela trata? Apesar de comumente nós podemos associar distância e deslocamento como se fossem coisas iguais, você pode pensar, a distância que percorreu é o tanto que deslocou. Não é sinônimo do outro. Dentro da física, não. A distância é o tanto que andou. E o deslocamento é um vetor. Olha a diferença. Então, vamos lá. A distância, para a física, é um escalar, que mede o quanto um corpo andou. Então, está relacionado a quem? A trajetória. Já a
o deslocamento é um vetor que tem origem no ponto de partida e extremidade no ponto de chegada. Então aqui, ó, um exemplo que eu fiz, um outro desenho aqui, artístico. Super artístico. Então aqui, ó, eu tenho um corpo que saiu daqui, fez esse caminho doido aqui e chegou. Esse tanto de caminho doido que ele percorreu fez com que ele andasse mais. Mas o deslocamento dele é simplesmente um vetor que parte de onde ele saiu e termina em onde ele chegou. Ou seja, a distância pode ser igual ao deslocamento ou superior, mas o deslocamento não. O deslocamento nunca vai ser maior do que a distância, porque ele é um vetor. E um vetor no sentido de que é um vetor que tem origem no começo e fim e extremidade no final. Sendo assim, nesse caso específico, o vetor de deslocamento não pode ser maior do que a distância, tá bom? Não que um vetor não possa ser maior que um escalar, até porque não são comparáveis. Numericamente, pode-se dizer que um pode ser maior, mas nesse caso aqui, o deslocamento sempre vai perder, entre aspas, ou ficar igual, tá bom? Ok. Outra parte importantíssima é a velocidade média e a velocidade instantânea. Pessoal, velocidade instantânea e velocidade média, você tem uma coisa que nós trabalhamos mais no nível conceitual, que é a velocidade instantânea, e uma coisa que nós trabalhamos de maneira mais de cálculo, que é a velocidade média. Por que instantânea é conceitual? Que é a velocidade que o corpo tem em cada instante. Pode parecer extremamente simples, mas pensa numa trajetória de você aqui, vamos supor, se você está em São Paulo indo para o Rio de Janeiro, pegando uma BR. Em cada ponto você vai ter uma velocidade diferente. É extremamente difícil calcular sua velocidade. Por segundo ou que seja por minuto, é muito difícil. Para ter ferramentas matemáticas que nós chamamos de limite, que é a ferramenta que precisa, é uma coisa muito difícil. Não é comum nós trabalharmos com isso no ensino médio, nem em ensino fundamental. Então, nós dizemos apenas que a velocidade instantânea é a velocidade em cada instante, uma coisa mais conceitual. Já a velocidade média dá para calcular. Por quê? Porque é como se fosse a média das velocidades. Ué, mas se eu não consigo calcular uma, como é que eu sei a média? A gente sabe a média do seguinte ponto. Se eu sair de São Paulo para o Rio, eu sei o quanto eu andei. Eu sei o quanto eu demorei. Então, a velocidade média é o tanto que eu andei dividido pelo tanto que eu demorei. Ou seja, aqui na fórmula está escrita como? É a variação da velocidade, a variação da posição, né? Que eu escrevi aqui como ΔS sobre ΔT. O que é cada um? O ΔS, se nós observarmos aqui, é dado por variação da posição. O ΔT é a variação de tempo, ou seja, a variação da posição é a distância percorrida. Variação de tempo é o tempo gasto. Pronto. A velocidade média não passa de quem? O tanto que eu andei dividido pelo tempo que eu demorei para andar isso. E assim, nós conseguimos calcular o valor de quem? Da velocidade média. Ela aparece muito em problemas, existem muitos problemas dela, mas existem pouquíssimos problemas de quem? Velocidade instantânea. Na verdade, não existe em forma de cálculo, né? Em forma de cálculo nós não vemos, mas tudo bem. Então, vamos continuar aqui. Agora a parte de aceleração. A parte de aceleração, rapidão, pessoal, só corrigir aqui um errozinho. 1 minuto que deu aqui no PDF, não sei porquê. Ele travou a seleção, mas é um minutinho. Ele já está de volta. A aceleração é uma coisa que nós vemos mais não constantemente, mas de maneira maior, mais para o final do estudo da cinemática, porque nós não começamos estudando aceleração. Começamos estudando casos em que ela não existe no movimento, até porque fica mais simples, né? Então, a aceleração é o que, então, já que fica mais simples sem ela? A aceleração é a medida da variação da velocidade. O quanto você aumenta a velocidade, o quanto você diminui a velocidade, ou quanto você faz curva. Por quê? Porque a velocidade é um vetor. Então, ela pode alterar o valor, que nós chamamos aquela aceleração que mede a alteração do valor de aceleração tangencial, e a aceleração que mede o tanto que faz a curva, o tanto que muda a direção e o sentido de aceleração centrípeta.
E com certeza a gente consegue de maneira mais simples estudar um movimento que não varia a velocidade primeiro, para depois estudar um movimento que a velocidade irá variar, que é, e já estou dando um spoiler aí de 2 tipos de movimento que nós veremos na cinemática, tá bom? Então, a nível de cálculo, primeiro o que vocês têm que preocupar é com isso daqui, ó. Velocidade média é igual variação da posição sobre variação de tempo. Se nós fôssemos escrever de outra forma, seria posição final do corpo menos a posição inicial, dividido por o tempo final menos o tempo inicial. E isso é dado em problemas, tá bom? A ideia é que eu faça alguns exercícios com vocês na próxima aula, e aí vocês podem ter um exemplo melhor de como isso se resolve, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, por favor. E tenham um ótimo dia, tá bom, pessoal? Com Deus.